Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Prazer, eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais da Acija, Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá, começando mais um AcijaCast, isso mesmo, o podcast da Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá, e a gente vai falar sobre indústria, comércio, varejo, serviços, e vamos estar trazendo aqui representantes do cenário econômico, empresários, executivos, também membros do Legislativo, Judiciário e também do setor, vamos dizer assim, das autoridades públicas na área municipal, federal, estadual, até porque a Acija, ela permeia em todas as esferas, uma vez que o nosso interesse aqui é defender o empresariado. Então, para a gente é importante também estar lado a lado com o poder público, não criticando, mas levando soluções. E hoje a gente está trazendo aqui para o terceiro episódio um grande empresário chamado Alexandre Igaiara. Alexandre Igaiara, para quem não conhece, é com certeza um dos maiores empresários do Rio de Janeiro, desse Brasil, e olha, já atravessou fronteiras. Frangos Rica. Quem de nós do Rio de Janeiro, principalmente aqui na cidade, já não foi no supermercado e já viu aquele franguinho Rica lá? Aquela logomarcazinha que a gente olha, a gente já sabe que é Rica, que já marcou a memória de todo carioca. Também teve um grande legado ser presidente aqui da Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá por 4 mandatos. Então já queria agradecer a presença do Alexandre aqui conosco para a gente ter esse papo bem descontraído. Eu já vou logo perguntando, me fala um pouquinho, Alexandre, sobre a história da Rica. Robert, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Você é um craque em comunicação, está ocupando a função adequada aqui na Acija. E acho que isso vai contribuir bastante para que a Acija demonstre aí todos os seus... depois você conserta aí. Que a Acija demonstre todas as suas facetas e todas as seus campos de atuação. Bom, falar um pouco da Rica é uma história bastante longa, né? Nós temos eu tenho 54 anos na avicultura, comecei muito jovem, meu pai era avicultor aqui em Jacarepaguá, diga-se de passagem, isso aqui era uma zona totalmente rural. Era a zona rural, né? Zona rural, não tinha... Quem queria vir morar em Jacarepaguá? Só existiam 2 coisas que marcavam Jacarepaguá, era a hortaliça, isso. As hortas que tinham ali Vargem Grande, Vargem Pequena, Mato Alto, e a colônia Juliano Moreira, que marcou assim muito a história de Jacarepaguá nos anos 60, 50, essa coisa, né? Isso depois, agora ela foi desativada, e o tratamento das pessoas que têm situações necessitam de um apoio psicológico e tudo, mudou tudo. Então não existe mais essas colônias que internavam os loucos. Saúde mental, que hoje a gente fala muito. Saúde mental hoje tratada de outras formas. Os medicamentos estão avançando muito, essa coisa toda. Bom, mas vamos falar da história da Rica. Eu era filho de um avicultor, pequeno avicultor aqui em Jacarepaguá, meu pai era Igaiara, uma família numerosa, e a gente começou muito no jovem, né, nessa questão da avicultura. Eu acompanhava meu pai, ajudava meu pai, e aí isso criou a raiz da gente desenvolver o negócio e começamos fazendo o abate, o processamento de aves, porque criava e vendia. Aí a gente entrou numa situação outra, seria o segmento disso, que seria o processamento dessas aves e a venda dos frangos abatidos. Então isso foi início da década de 70, comecei em 1969, e a empresinha que hoje é Naves, que é a Rica, nasceu em 1972, fevereiro de 1972. Levou 3 anos aí só 3 anos treinando utilizando a granja do pai, né, como veículo para fazer essa negociação, essa operação de abate, venda, essa coisa. E aí começamos muito pequenos, sem capital,
E muito vontade de trabalhar, vontade de crescer, necessidade, muito mais do que vontade e necessidade, Robert. Nós precisávamos de dar um salto porque meu pai estava com dificuldade financeira e precisava de ser vencido isso. Então foi isso. E aí a gente tem, eu posso pensar aí algumas datas, alguns episódios que foram assim fundamentais na empresa. Em 1980, ou seja, logo 7 anos depois, 8 anos depois, nós inauguramos um abatedouro de um porte, né, para a época, muito bom, muito adequado, já com tecnologia. E em 1986 nós compramos aqui num leilão as instalações da Copav, era a Cooperativa de Avicultores de Jacarepaguá, e depois ela entrou em solvência e a gente adquire as instalações. Mudamos dos Teixeiras, das Estradas dos Teixeiras, que era o abatedor, mudamos aqui para a estrada do Caribu, e aí a empresa deu um salto, foi uma época que deu um salto. Depois adquirimos um vizinho, que era multiservice, porque a Copav tinha 10 mil metros de área e um galpão menor, aí adquire-se. Aí, 3 anos depois, a gente adquire a Multiservice, tinha um galpão de 7 mil metros de área. Isso tudo em Jacarepaguá, né? Aqui, Nunca né? Pensando em sair de Jacarepaguá. Mas paralelamente a isso, a gente já começou em 1981, nós começamos a adquirir propriedades e montar granjas. Montamos a primeira delas, foi em Campo Grande. Campo Grande aí nos fundos que também era uma área bem rural, com bastante área, com bastante espaço. Jacarepaguá. A avicultura, Robert, a avicultura nasceu no Brasil, no antigo estado da Guanabara. Nossa. Sabe, isso Aí um dado que muita gente não sabe. É verdade. Nos anos 40 nasceu no estado da Guanabara. E Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, eram todas regiões de produção de aves. E aqui existia uma cooperativa em Jacarepaguá, ela iniciou em Cascadura. Sim. Cascadura depois abriu uma fábrica em Deodoro, fábrica de rações de Deodoro, e o abatedor aqui na Caribu, que é hoje onde é a Ica. Esse abatedor a Copav inaugurou em 1966. Então foi todo um processo, né, de crescimento. E você hoje, exponencialmente, também está em outros estados, né? Sim. Não está só a gente, aqui. É verdade. A gente hoje tem uma operação em São Paulo, né? Operação de produção de pintinhos, e em Minas Gerais também. São José da Lapa também uma operação de produção de pinos. A produção de pinos ela engloba algumas fases. Você tem as granjas que utilizam as matrizes, granjas de crescimento das aves, depois granjas de produção, fábrica de ração e, por último, incubatório. Tá? Aí você incuba os ovinhos e nasce os pintinhos. E a coisa vai para... E ganhou o mundo também, a Rica? Tá exportando? Não, a gente não exporta. A gente se focou no estado do Rio de Janeiro, sabe? Que é a nossa vocação. Foi se focar no estado do Rio de Janeiro e consolidar a presença aqui. São Paulo a gente vende, nós vendemos pintos, e em Minas vendemos também pintinhos também. Então, nós produzimos 6 muito legal da história é que você começou em casa com seus pais, numa pequena empresa, você se tornou uma das maiores empresas do Rio de Janeiro e do país, um dos maiores arrecadadores de impostos desse país, para quem não sabe, com faturamento também extremamente positivo, mas muito isso dentro também que você acompanhou todo o processo tecnológico, né, da indústria, porque a indústria ela teve um crescimento tecnológico e teve que acompanhar isso, né? Porque cada maquinário também a gente sabe que é uma grana, e a gente que é empresário é uma dificuldade. Mas você conseguiu chegar e hoje, poxa, está dentro de um cenário aí positivo dentro da questão nacional. A nossa operação é uma operação de ponta, né? A agricultura não dá para você fazer de forma, hoje em dia, não dá para você artesanal, como era no passado, né? Que a gente ia ali na padaria, cortava a cabecinha do frango e ainda fazia... O aviário.
a coisa você tem que envolver tecnologia, você tem que envolver gente gabaritada, né? A questão também da saúde pública muito importante, né? Saúde das aves. Das aves. Isso tudo. A gente vem acompanhando isso aí. E a Rica se reinventou em várias coisas. A gente foi a primeira empresa, por exemplo, a transportar pintinhos em carretas, porque os veículos eram veículos menores, né, que até hoje são menores. A Rica passou a transportar pintinhos em carretas, que otimiza o transporte. Certo. Ração também, a nossa distribuição de ração também, todas em carretas, não nada de caminhões pequenos, sabe? Entendi. O transporte do frango também, ou seja, às vezes quando vê passar umas Eu vejo os carretão passando aí. Também reinventando. Bom, eu tenho orgulho quando eu vejo esses carretão passando, isso aqui é do meu amigo, porque eu acho que é legal, a gente está vendo. E você tem hoje mais ou menos uma média de quantos empregados? Robert, a gente já teve 3.500 funcionários, né? Hoje nós passamos por uma fase de redução. Nós, em 2015, pedimos recuperação judicial, tivemos que realinhar toda a empresa. Certo. E hoje a gente tem 2.000 funcionários. Então a gente consegue ver que são 2.000 famílias, multiplica isso aí por 4, por 5, por 6, que o empresário, como Grupo Rica, faz a sua parte. E não é fácil também, porque hoje um dos maiores problemas nas empresas não é equipamento nem produtos, são pessoas. Então a gente vê também que hoje ser empresário não é fácil. A gente até brinca, a gente agora em novembro, é o maior desespero do empresário, porque tem um 13º daqui a pouco. E às vezes tem que ter fluxo de caixa e ir lá buscar um dinheiro. Mas essa sim foi uma história bem legal para você ver que é capaz de você poder abrir em casa uma coisinha e de repente se transformar num grande império, mas com muito processo, muito procedimento, muito compliance. Mas aí vem na tua vida o quê? O associativismo, a ACIJA. Como é que você chegou na ACIJA e me conta um pouquinho da tua ação na ACIJA? O que a ACIJA chegou na tua vida como uma associação de classe de empresários? Ótima pergunta, Robert. Eu acredito muito no associativismo. Dentro da avicultura, eu sempre participei, né? Nós temos aqui a Associação de Avicultores do Estado, a AFA, e agora a AFAS, porque envolve suíno também. E o meu exercício de associativismo começou lá, sabe? Isso na década de 80, 1980. Eu era um associado, eu era diretor de um grupo, tínhamos um presidente, o Dario. Depois eu virei presidente da associação. Hoje sou o presidente da associação dos produtores de frango do estado do Rio de Janeiro. Então, foi um exercício a AFAS. E aí, a ACIJA, eu acompanho a ACIJA desde do Walter, antes do Walter, sabe? E do João Batista. João Batista, lá da Pedreira, né? Ele foi um craque. E aí o Walter Machado, a gente tinha uma relação muito próxima, a gente trocava muita informação, sabe? E uma das coisas boas do associativismo é você ter a oportunidade de trocar informações com os seus players, né? E aí você vai formando, você vai às vezes discutindo assuntos e encontrando soluções para... E igual aquela coisa também das boas práticas, o que um está fazendo de bom que o outro não está, que pode trocar. As novas gerações que estão chegando, exatamente, né, que também isso é importante. Normalmente essas empresas vêm de um cunho familiar, daqui a pouco elas se profissionalizam, agora tem empresas multinacionais chegando, quer dizer, então você vai tendo um misto de crescimento, de colocação, que agora tudo é IPO, equity, essas coisas todas. Enfim, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que te preocupa hoje mais como empresário? Qual é a tua visão desse cenário que nós estamos passando hoje aí? Porque nós estamos passando uma recessão. Ninguém pode dizer que a coisa está maravilhosa. A gente vem passando uma recessão, fora a área de tecnologia da informação. Sim. E a área de beleza, estética, que está sempre crescendo. As demais áreas, né, a gente tem sentido, a gente tem conversado com o cenário. Qual é a tua visão disso aí do teu dia a dia? Você que tem uma informação muito extensa
Qual é a tua opinião? Robert, na verdade, eu já estou meio que de pijama, né? Tô encostando. Pijama jamais. Encostando a bola, porque eu já tenho 76 anos. Chega uma hora que a gente cansa, né? Cansa. Então eu hoje não fico buscando muito notícia, procuro viver o meu dia a dia. Estou devagarzinho, estou passando a empresa, sabe, saindo um pouco da operação. Então eu já me sinto um tanto quanto desatualizado, mas dentro dessa visão... Ele está saindo da operação, mas ele fica no conselho de administração falando, olha, vai por aqui, porque a experiência... A experiência de fato, a idade só dá o toque. A idade só tem isso de bom, Robert. Sabedoria, né? Sabedoria. Você começa a acumular conhecimento, e passar isso para as outras pessoas é até muito importante. Mas eu vejo que, por exemplo, agora nós estamos vivendo dias, né, em que aconteceu uma operação policial que vai marcar a história do Rio de Janeiro. E eu acho que você falando de economia, você falando de futuro, eu acho que uma das coisas que é fundamental para o crescimento de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer cidade, é a segurança. A segurança pública é mandatória. Se não existir a segurança pública, o resto não vem. Então me preocupa bastante essa questão de segurança pública, me preocupa a mim, não, a todos nós, os cariocas. As pessoas de fora acham que a gente vive em guerra. Tem medo do Rio de Janeiro. Essa é a imagem que a gente passa lá, né? O gaúcho, o catarinense, sabe? O mineiro, mais paulista, paranaense, catarinense, gaúcho, eles acham que isso aqui é o caos. Fim do mundo, né? É o fim do mundo. A guerra da Netflix. Tem medo de vir para cá. E isso, a cidade do Rio de Janeiro, uma das vocações dela é o turismo. Imagine você, como é que você vai conviver com turismo num ambiente desse ruim. Complicado. Então, olha... E a gente também não pode ver que você, como empresário, sabe melhor. Por que o empresário, às vezes, quer vir investir aqui num cenário desse de guerra? É complicado. No cenário de guerra, você tem todos os elementos contra você, sabe? Porque você fica com o teu direito de ir e vir cerceado. Você veja as cargas, o roubo de carga, é um absurdo. Roubo de carga hoje é uma realidade que toda empresa tem que conviver. Mas a do Rio de Janeiro, inclusive, é muito mais impactante. E às vezes o nosso ouvinte não sabe por que você às vezes paga um pouquinho mais caro lá, porque as empresas, já sabendo disso, tudo fica mais caro. O frete fica mais caro, o seguro fica mais caro, tudo. E quem paga a conta é o consumidor. O consumidor está sempre pagando a conta. Mas eu acredito que a gente sempre tem que ter esperança. Estamos chegando ao finalzinho. Agora, uma questão aqui. Todo empresário, de alguma forma, ele tem que ser meio maluco nesse Brasil, né? Porque a gente, para empreender aqui, a gente tem que ser meio doido, senão a gente ficaria, então iria embora, como tem uma opção de gente ir embora. Mas também tem a questão cultural. E a gente sabe que você curte uma boa música, para quem não sabe, o Alexandre Gaiara é uma fé, tem uma banda. E como é que é essa banda? É o quê? É rock and roll, é pagode, é ação? O que você toca? Robert, meu amigo? Eu comecei em 1990, né? Sempre gostei muito de bateria. Quando jovem, tive uma bandazinha, sabe? Tempo de ginásio, uma banda que todo mundo quer ter, né? Tocava em algumas festinhas, mas foi uma coisa assim passageira. Mas ficou aquela vontade. Depois que eu me consolidei como empresário, né? Já tive um tempo para mim. Já não precisava de ter tanto sacrifício de horas de trabalho, dava para ter um tempinho para mim, eu consegui montar uma banda, isso em 1992, por aí, 93. E a gente montou primeiro uma banda de pagode, sabe? Que legal. Aí depois migramos para bossa nova. Aqui o nosso produtor é pagodeiro, Rafael. Jovem Guarda. E aí foi. Então foram várias bandas que a gente passou, umas 3 bandas. E por último, e que me deu muita alegria, me deu muita satisfação, foi uma dupla sertaneja que nasceu na minha casa. Lá a gente tem lá um espaço, um estúdiozinho em casa que a gente faz as nossas brincadeiras. Então nasceu lá uma dupla sertaneja, Bento e Mariano.
Ah, que legal. A Bento e Mariano foi a dupla sertaneja mais bem colocada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é... Não é berço, né? Não é berço sertanejo, mas eu lembro bem dessa dupla. Mas olha, eles fizeram sucesso, a gente tocou em grandes eventos, abrimos shows importantes, sabe? Que legal. Ivete Sangalo, Lulu Santos, enfim, uma série de shows a gente abria e fazia, tocando. Não, você que foi nesses shows todos, mal sabia que tinha um grande empresário lá na batera mandando bala. Olha, é muito gostoso. E hoje virou um hobby teu, né? Virou um hobby. Toda semana tu tem lá um grupo. Eu tenho lá de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias tem um grupo. Qualquer dia o Assija Cast vai fazer uma gravação ao vivo lá, porque isso é legado. Isso é história. E aí não tem um repertório, não tem estilo, a gente toca o que dá vontade. Dá vontade, o grupo quer. Comendo um churrasquinho, tomando um chopinho. E vai que vai. Então, olha, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso Assija Cast de hoje. E antes de terminar, eu gostaria de passar a palavra novamente aqui ao Alexandre Gaiara para você fazer as suas considerações finais aqui no Assija Cast. Obrigado, Roberto. Então, a gente, como está aqui na Assija, né? Eu não posso, acho que falei muito pouco da Assija. Falar de mim, falar da empresa, o importante é que a gente também dê a mensagem da associação. A associação é fundamental, ela tem ajudado muito o Jacarepaguá, tem participado de todos os movimentos que a prefeitura, que o Estado faz, já teve participação em praticamente a vida da sociedade. Deixou de ser uma empresa deixou de ser uma associação que cuida apenas dos empresários, mas para cuidar também do bem-estar da sociedade de Jacarepaguá. Porque você tendo um ambiente propício a uma boa qualidade de vida, os negócios também acontecem. Então, eu acho que a Assija, e essa gestão com o Robert aqui, com o nosso presidente Paulo Valente, está sendo extraordinária. A Assija tem participado de forma muito ativa, criando muitas oportunidades de relacionamento, de network, de negócios propriamente dito, de formação das pessoas. Então, eu acho que a Assija é um patrimônio de Jacarepaguá. É um patrimônio que eu gostaria que isso se perpetuasse. Fui presidente, como você falou, né? 4 mandatos. 4 mandatos. Comecei em 2000, substituindo o Walter Machado. Substituindo o Walter por problemas pessoais, me pediu, Alexandre, eu era vice-presidente. Grande empresário. Grande empresário. E eu acabei ficando 8 anos na Assija. E agora, depois do Carrozino, fiquei mais um período lá. Enfim, agora o Paulo então tá estourando. E o importante da Assija também é que é uma associação em que há um grupo de pessoas capacitadas, um grupo de empresários capacitados, e há uma troca de gestão. Isso é importante porque essas trocas... não fica aquele presidente 30 anos da associação do bairro, motiva tudo. É o dono da associação. O grupo novo chega com vontade de fazer, com vontade de realizar. Isso tem até que segurar às vezes a rédea, mas isso é até bom, vai soltando devagarinho. E aí você veja, depois de 8 anos você está cansado, né? Depois de 8 anos, porque de fato isso é muito a associação. Eu fiz muitas amizades aqui, resolvi problemas da empresa através da associação. Vi acontecer isso com muitos empresários, ajudei muitos empresários a resolver questões, empresários de peso aqui de Jacarepaguá, a resolver questões às vezes difíceis, mas quando você vai como pessoa PJ, pessoa jurídica, é complicado, as autoridades te atendem de uma forma. Quando você vai através de uma associação a visão da autoridade é outra, porque você está falando no nome da coletividade, você não está falando no nome de uma empresa. Então muda tudo. Então eu acho que a associação tem um papel muito importante e que ela continue. É isso que a gente quer. Olha, muito obrigado, meu amigo Alexandre Gaiara, e eu queria dizer uma coisa para vocês. A gente só tem... acho que uma palavra aqui é gratidão ao Alexandre Gaiara, que por 4 mandatos pilotou essa associação
E nesses mandatos que ele teve aqui, ele deixou a sua marca, deixou o seu legado, porque é um verdadeiro diplomata, sabe conduzir. E é importante, como ele disse, que a associação às vezes representa muito as empresas junto ao poder público. Então hoje, nós que somos da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, temos assim uma eterna gratidão pelo legado que já deixou marcado, né, nesses mais de 60 anos da história da Associação Comercial e Industrial, e também continua um conselheiro nosso, porque às vezes, por mais que venhamos tomar atitudes, essas questões, nada como consultar quem já passou 8 anos, já está há 40 anos no associativismo. Então é só deixar o nosso muito obrigado, desejar muito sucesso na sua vida pessoal, nas atividades profissionais, que a sua família que está seguindo lá o caminho de vocês tenha muito sucesso e que com certeza você continue tocando, né, com a sua banda aí pelo Rio de Janeiro e trazendo a música, porque a música é que enaltece essa questão toda. E olha, se você gostou do nosso programa, entre aí no YouTube, nos streams, no Spotify que a gente vai dar, e se você tiver dúvidas, faça perguntas. Enfim, o objetivo da gente é esse aqui, era um papo bem descontraído, contar histórias, pessoas que fizeram diferença, que fazem a diferença, mas que de alguma forma, aonde o compliance está maior, a gente poder levar você a informação, tá bom? Queria agradecer muito aqui ao Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni e a Sandra Dias, que é a turma dos bastidores que faz isso tudo acontecer aqui, e também deixar um agradecimento especial do nosso presidente Paulo Valente, que deixa aqui um abraço ao Alexandre Gaara, e vamos aí no próximo programa, esperamos vocês. Curta, compartilha e até mais.